Olá a todos, muito boa noite. Boa noite aqui. Aí na Flórida já vai para o finalzinho da tarde. É um privilégio sempre nós estarmos aqui juntos. Cada vez vamos vendo aqui caras novas, que é sempre muito bom também, revendo outras. E é isso, estava a ouvir a Giane e estava-me a lembrar, não é? Não existe problemas, existem desafios que nos põem à prova, não é? E temos que aprender a lidar com isso, faz parte da vida. E como tal, eu hoje venho aqui partilhar uma coisa que, sim, espero que sirva de ferramenta para todos nós, não é? E é algo que eu. Algumas coisas, e fica o desafio que quando a Jenny disse que queria aprender para implementar, vamos ver se algumas coisas alguns de nós já implementam no seu dia a dia, e outras, se calhar, não, e pode ser aqui de facto uma novidade. Eu vou pedir então ao Jorge que vá partilhando ali a tela, que ele está no outro computador, para nós darmos realmente aqui início ao nosso tema. E de facto, esta recuperação de contratempos tem que ver com uma história que não é da minha autoria, mas é uma história real, não é? Que se passou, onde nós de facto podemos aqui aprender com alguém que fez esta analogia e que me pareceu tão bem partilhá-la convosco. E de facto são princípios que não têm tempo em qualquer autoridade, se encaixam para recuperar, porque se nós pensarmos desde muito cedo, nós vamos tendo frustrações e precisamente hoje as pessoas sofrem muito por terem uma baixa tolerância à frustração, não permitirem que as suas crianças se frustrem e não permitirem que elas próprias possam aprender a solucionar, a resolver, onde ir buscar o pneu suplente para resolver aquela questão. E isso faz parte também do nosso desenvolvimento e mais para a frente vamos ver. Então aqui esta frase não é minha, mas é do autor desta história, Robert Joe Temesi. Ele, jornalista, e há muitos anos, jornalista, escritor, enfim, tem uma vida, e há muitos anos ele teve que fazer de facto uma cirurgia, há cerca de 18 anos, ao coração, por causa do entupimento de uma artéria. E de facto, quando ele estava a celebrar este aniversário desta cirurgia, ele decidiu fazer algo extraordinário, que foi de facto poder passar a visitar algumas pessoas que estavam nesta mesma situação numa cama de hospital, como ele também teve. E de facto, estes quatro princípios que nós vamos aqui abordar foram o que o ajudou a ter sucesso na sua recuperação e poder hoje ser uma inspiração para outras pessoas. Jorge, vai-me passando a tela, por favor. Então, de facto, ele foi com algum cuidado de não se alongar no tempo das suas visitas, porque naturalmente esta é uma operação que é delicada. E eu hoje, apesar de grande parte de vocês saberem que eu trabalho dentro da área da saúde, eu quero fazer esta analogia entre a saúde e os problemas ou as dificuldades de saúde, também trazidas para o nosso mundo dos negócios, o mundo das empresas, a área de trabalho, porque todos os dias nós nos deparamos com situações que às vezes parecem uma cirurgia de coração aberto, não é? Porque são coisas realmente difíceis e que, em grande parte das vezes, as pessoas entram aí em desespero. Então estes princípios, eles servem de facto para nos inspirar que quer na área da saúde, quer nas nossas atividades, nós podemos aplicar estes princípios e de facto serem uma ajuda preciosa para nós conseguirmos debelar contratempos. Então, de facto, aqui se estes princípios eles conseguirem ser encaixados no nosso dia a dia, é tremendo, porque uma vez aprendidos, nós podemos tê-los para a vida. E de facto, aquele homem ele teve este bom senso de partilhar com as outras pessoas, e de facto, como eu estava a dizer, isto é algo que já vem.
muito bem, podendo ser feita a analogia entre a saúde e a nossa vida empresarial. Nós sempre vamos ter desafios, e isso é de facto aquilo que nos leva, ao desenvolvimento, ao crescimento, não é? Nós passamos isso, por vários momentos decisivos da nossa história, desde o processo do nascimento, que é um processo doloroso, até todo o desenvolvimento do ser humano, não é? Então, aqui esta recuperação física, ela está aqui feita com uma analogia com a recuperação dos contratempos a nível do trabalho, porque requer de facto um processo todo ele muito estruturado, em termos inclusive de ter uma mentalidade muito clara e isso ser a chave para a cura. E nós não podemos esquecer isso. Uma vez que estamos a viver numa sociedade cada vez mais acelerada, e inclusive muitas pessoas pagam o preço com a sua saúde psicológica e, consequentemente, na sua saúde física, não é? Porque uma coisa está interligada com a outra. Inclusive, quando eu venho da base da psicologia, mas a dada altura tirei formação em psiconeuroimunologia, precisamente por isto, porque o nosso estado mental, o nosso estado de ânimo tem interferência com toda a parte física e toda a parte que somatiza. Então, muitas das vezes, os impedimentos, os contratempos, as adversidades que nos aparecem no dia a dia levam a que nós também, de alguma forma, vamos precando a capacidade de raciocínio com clareza. E é aqui que fica o desafio: é de facto nós conseguirmos aplicar estes princípios para não perder essa clareza e sermos pessoas assertivas nas decisões que nós vamos tomando no nosso dia a dia. Estamos avançando. Uh, Temos aqui então o primeiro princípio, que é o poder de facto da paciência. Nós, cá está, temos um mundo cada vez mais acelerado e muitas das vezes as pessoas acabam por perder as estribeiras, como se costuma dizer, perder a paciência com muita facilidade e a recuperação e a resolução dos problemas levam algum tempo. As coisas para se consertarem muitas das vezes requerem que o processo seja feito com alguma lentidão que é própria e nem sempre nós temos a paciência de esperar que isso possa ocorrer. Então, trazendo isto aqui para a parte da história em questão, um corpo ele precisa de tempo para sarar, tal como os desafios, não é, que nós encontramos no nosso dia a dia, no trabalho, eles exigem de facto uma abordagem deliberada e precisamos de facto que as coisas tenham o seu processo. Não querermos acelerar aquilo que deve ser feito de forma cautelosa, e isto muitas das vezes até para nos impedir de dissabores. Quantas foram as vezes que por vezes uma situação mal ponderada e precipitada nos trouxe muito mais dissabor do que a questão que nós estávamos a vivenciar no momento. Então, uma palavra que este autor deixou e fazia questão de deixar às pessoas que estavam naquela cama no hospital, trazendo também isto para a área dos negócios e do trabalho, é que há uma frase que nos diz: sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E o firmes e constantes é algo que nós devemos agarrar como uma tábua de salvação, porque muitas das vezes nós temos imensa dificuldade em conseguir isto. É uma proeza. Hoje, nós, com todos os afazeres e com todas as solicitações que temos à nossa volta, conseguirmos de facto, naquilo que nós queremos, sermos firmes e constantes. Portanto, não abandonarmos, termos a capacidade de lutar por aquilo que nós queremos, acreditando, tá bom? Então, passamos aqui a esta conjugação destes três pilares, que são, no fundo, todos eles muito de uma ação interna, que muitas das vezes é comprometida. Há uma certa ruminação mental, muitas das vezes negativa, que nos vem boicotar. E aqui é esta atitude, a ação,
a fé, que não é mais do que o acreditar que as coisas podem funcionar e podem dar certo, e não ter aqui. Normalmente eu falo do tico e do teco, não é? Que está sempre um de um lado e o outro do outro. Um é o otimista e o outro é o negativo, e às vezes nós temos tendência a ouvir mais o negativo. E muitas das vezes isso acaba por minar os nossos pensamentos, as nossas certezas passam em incertezas e de alguma forma começamos a ter o nosso terreno emocional minado. E esse terreno emocional minado acaba por, de certa forma, trazer resultados explosivos para a nossa vida. Então, o princípio de hoje é a atitude positiva, nós sermos otimistas perante as adversidades. É fácil? Não, mas é possível. Pode-se treinar, isto treina-se. O eu ter uma atitude positiva perante a vida, em geral, perante as adversidades, treina-se. E vocês agora podem dizer assim: eu vou-me deter aqui só um bocadinho. Podem-me dizer assim: estás a falar assim, é fácil porque não conheces a minha vida. Ainda hoje pela manhã eu parei numa área de serviço e eu tenho um problema que vou partilhar convosco. Esse é um problema, Ogiane. Eu não posso ver livros. Eu ainda ontem comprei um livro, portanto eu hoje não podia comprar outro. E de facto, há um livro que eu quero muito ler, e que ele relata o otimismo pelo qual passou uma das pessoas e que foi um dos sobreviventes dos campos de concentração de Auschwitz. E portanto, o que é a minha vida e todos os meus problemas, adversidades, como queiram, comparado com alguém que sobreviveu aos campos de concentração. E aquela história relata como é que o otimismo daquele homem e a capacidade de driblar a mente dele por algo que ele acreditava que poderia ser melhor foi a salvação dele, comparativamente com tantos outros que morreram. E, portanto, isto cultiva-se. Escolher uma atitude positiva pode revelar uma melhor abordagem e beneficiar qualquer processo de cura. E isto também vem muito para a cura real do nosso corpo, daquilo que nós necessitamos. E é algo que eu queria muito que vocês hoje levassem daqui, porque eu sei que às vezes os desafios são grandes, mas este autor ele também nos disse nenhuma outra palavra que partilhou, que tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, pensem nessas coisas. E de facto, isto é algo que nós devemos de ocupar a nossa mente com coisas que sejam favoráveis, com uma atitude positiva, com uma atitude louvável, com coisas que sejam boas, e apartemo-nos daqueles pensamentos menos bons ou daquelas pessoas que têm uma certa ruminação ali à nossa volta muito negativa, ok? Isso não nos faz bem. Passamos então assim para quê? Para o princípio 3 da perseverança. A perseverança também é algo que às vezes fica pelo caminho, principalmente, olha, estou a pensar, por exemplo, quando as pessoas pensam em iniciar um novo estilo de alimentação, eu não gosto de falar muito em dietas, mas um novo estilo de alimentação ou quando eventualmente querem começar a fazer um exercício físico, então muitas das vezes a perseverança fica pelo caminho. E isto é algo que também se pode ir treinando, também podemos aqui ajudar o nosso cérebro a ajudar-nos a nós próprios. Então a recuperação das falhas e as dificuldades exigem algum tempo e determinação. Nós não podemos querer que as coisas surjam de hoje para amanhã. É necessário algum tempo, é necessário nós não esmorecermos neste tempo. É um processo que ele é rigoroso, dia após dia, nós acreditarmos que isto é possível e não nos deixemos cair pelo caminho, mas vamos sempre continuando. E isto é aquilo que nos vai trazer aqui um certo alento. Lembrando o quê? Que no fundo nós estamos a ver aqui um sofrimento, a perseverança, o moldar o nosso caráter que nos vai trazer alguma esperança. E isto, no fundo, é o resumir de todos estes pontos que eu tive aqui a falar convosco. Não é que sejamos poupados aquele sofrimento ele exige para que nós consigamos chegar à perseverança, que vai, por sua vez, moldar o nosso caráter e que nos vai trazer esperança e uma esperança abundante. E, portanto, isto aqui é aquilo que nos pode trazer paz,
em meio às adversidades, em meio à dificuldade, em meio àquilo que eu só estou a ver o caos à minha volta, eu ainda assim consigo ter paz. E isso é algo que nem todas as pessoas conseguem entender. Vai além do nosso entendimento. Como é que a casa está toda a arder e tu ainda assim consegues respirar e estar em paz? Não é fácil, mas é possível e treina-se. Então, dizer-vos ainda que o quarto princípio aqui é a oração. Ora bem, é algo que eu costumo dizer muito. Hoje fala-se muito da respiração consciente, fala-se muito do mindset, fala-se muito na capacidade de aprender a respirar com consciência, no mindful, de estar presente. Então é assim, a oração é um pouco de tudo isso. São palavras que vieram e que foram surgindo mediante algumas linhas e algumas orientações que, no fundo, levam-nos aqui a ter uma certa comunhão com algo que não é apenas e só o que está aqui agora visível, mas que me permite, de certa forma, lidar de forma a controlar os meus processos de ansiedade, a controlar o meu medo, porque eu tenho em quem acreditar. Então, confiando no poder da oração, nós podemos de alguma forma também ter uma visão mais promissora de um futuro que nos gera alguma incerteza. E é precisamente entrar neste quadro de ansiedade. Porquê? Porque nós nunca vivemos em tempos que tivéssemos uma sociedade tão ansiosa como nos dias que correm. Cada vez mais, aliás, e Portugal, então falando aqui dos nossos rankings, é campeão em termos de prescrição de antidepressivos e ansiolíticos. Porquê? Porque as pessoas metem tudo no mesmo saco e é mais fácil às vezes tomar um comprimido para controlar o que quer que seja do que reorganizar pensamentos. Esta reorganização de pensamentos não é mais do que uma psicoterapia. Ok? Que eu possa aprender a fazer e eu própria possa aprender com estas ferramentas a dominar estas ditas adversidades. Então, realmente, quando o autor partilhou estas frases com aquelas pessoas que estavam lá acamadas no hospital e que ele transpôs isto para os negócios e para a área empresarial, diz o facto de não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, apresentem os vossos pedidos a Deus. No caso, estamos a falar em Deus, para quem é cristão ou para quem acredita em Deus. Quem não o entender assim, que possa fazer da forma que melhor entenda. Não é que o objetivo falar de questões ligadas à parte das relações que cada um tem com algum ser superior, mas é de facto dizer que este foi o testemunho desta pessoa e por isso eu não pude alterar aqui, mas dizer-vos que o termos um espírito de gratidão, o sermos agradecidos pelas coisas que nós temos. Nós vivemos, como eu dizia há pouco, uma sociedade muito ansiosa, porque no fundo é o desconhecer do que é que está aí pela frente. Nós temos pessoas que, em meio a essa incerteza, entram em quadros completamente desequilibrados, mas também vemos pessoas, e eu vejo isso e procuro que as pessoas à minha volta pensem muito nestas questões. Vemos pessoas insatisfeitas com tudo e com a vida, e nós temos tantas razões sempre para estar gratos. Agradecer é um dos princípios realmente que nós podemos enquadrar nesta oração. Então, de facto, eu acordar pela manhã, ter a capacidade de respirar e pensar: que bom, acordei. Porque há outras pessoas que não acordam. E nós estamos aqui, certo? Com a capacidade ainda para fazer coisas. Então, basicamente, estes são os quatro princípios, que é de facto conseguirmos ter paciência, porque nem sempre os processos adversos pelos quais nós temos que passar, e às vezes nem são adversos, às vezes são necessários. E eu hoje, por acaso, quase que isto é a sequência do encontro que nós tivemos ontem, que nós temos aqui também um trabalho que é o El de Marias, e é um trabalho para mulheres,
e que nos leva, de certa maneira, ao empoderamento das mulheres e ser aqui uma ponte e elo de ligação para nos podermos entreajudar. E quase que o trabalho de hoje que eu estou aqui a fazer convosco, ou a apresentar-vos, melhor dizendo, é quase que a sequência daquilo que nós fizemos ontem em conjunto. Porque reparem, às vezes há adversidades que são necessárias para nos moldar, e isto leva a minha mente sempre para o ferro. Como é que se fazem as estruturas em ferro? É passando pelo fogo, não é? São forjados, passa e de certeza que aquilo magoa a matéria, mas é um processo que tem que ser feito. E nós hoje somos o que somos, e posso-vos dar outras analogias, enfim, ninguém gosta muito, se calhar, as mulheres que aqui estão, que já foram mães, de passar pelo processo de 9 meses, às vezes com enjoos e com uma série de desconfortos, e depois ainda o processo do parto. Mas graças a Deus que nós temos hormonas que são produzidas em excesso logo quando o bebê nasce e que nos levam a apagar um pouco aquele sofrimento que foi cometido, porque senão não havia mulheres que parissem mais do que uma vez. Pronto, eu tenho 3 filhos, né? Então dizer-vos que realmente são processos dolorosos, mas que depois se transformam em coisas muito boas. E assim nós devemos ter esta paciência, não é? Não querer acelerar os processos de cura, de desenvolvimento, ter uma atitude positiva perante tudo isto da vida. E nós temos sempre estas duas possibilidades: ou ser otimistas e ir buscar o pneu suplente, pedir ajuda a alguém, mudar o pneu ao carro, ou podemos ser sempre os negativos que, ok, olha, tenho o dia estragado, não faço nada, encosto o carro à beira da estrada, entretanto fazem uma fila atrás de mim porque eu não tiro o carro dali. E no caso aqui, naturalmente, com toda esta atitude, nós também manter-nos e termos perseverança, conseguirmos de facto ter esse compromisso interno connosco mesmos, neste processo. Os processos, eles, cá está, eu não engravido hoje e tenho o bebê amanhã, tenho um processo aqui de 9 meses, eu tenho que ter paciência, atitude positiva e perseverar. Isto só para tirar um bocadinho aqui o foco para outras coisas, porque cá está, esta história permite-nos nós trazermos estes 4 princípios para qualquer área da nossa vida, para os negócios, para a vida pessoal, para a vida mais em casal, para tudo. Nós estamos aqui um grupo de empreendedores, de pessoas ligadas a vários negócios, mas contudo, cada um de nós é único, tem famílias, tem vida própria, e isto são princípios que, quanto a mim, são válidos para tudo. Então, no fundo, acabar com as ansiedades, com os medos do desconhecido e apenas fazer a nossa parte e confiar, entregar em oração de facto, com gratidão, tudo aquilo que nós temos e o desconhecido, o que está por diante, porque costuma-se dizer, agora é um ditado, mas que certamente aqui encaixa, pelo menos eu lembrei-me dele, que é: o amanhã pertence a Deus. Aqui em Portugal utiliza-se muito isso. O Diogo está ali a sorrir, espero que ele esteja a concordar comigo. O amanhã pertence a Deus. Então não vamos estar ansiosos com nada. Vamos entregar as coisas, o que tiver que ser. E então, de facto, é assim, muitas das vezes nós temos aqui crises, não é? Que de facto nos acometem em várias áreas da nossa vida, que nós andamos aqui um bocadinho às vezes perdidos e sem direção a seguir, deixamos-nos envolver com tudo isto, mas que de facto estes guias que nós tivemos aqui são princípios intemporais e que nos levam de facto a que nós possamos conduzir a nossa vida com sucesso, sem desânimo e de facto possa daqui surtir efeito, não só, como disse, na área empresarial, mas também na área pessoal, da saúde, da própria saúde. E eu gostava de deixar-vos aqui qual destes princípios pode começar hoje a aplicar, não é? Porque certamente, e a Jenny estava ali ansiosa para saber, eu acredito, porque já a conheço um bocadinho, que alguns deles ela já aplica, contudo não sei se falta algum. Agora é fazermos aqui a checklist e olhando para tudo isto, às vezes em algum momento da nossa vida está-nos a falhar algum. Nós estamos a ficar ansiosos aqui com alguma questão, gostaríamos de ter resposta de um cliente e que não tivemos ainda. Se calhar
Eu até tenho aqui uma outra pergunta que gostava ainda de acrescentar, e depois vou chamar a Rita aqui à conversa comigo, precisamente porque esta história levou-me a crer que a Rita estivesse aqui para partilhar um bocadinho da experiência dela connosco. Um, e uma palavra que eu vos posso ainda, uma pergunta que eu ainda vos posso perguntar é se vocês próprios ou alguém já teve que lidar com algum problema de saúde mais sério ou prolongado e que exigiu realmente um tempo considerável para ser suportado. E como é que tu ou essa pessoa enfrentaram esse desafio? Olhar para isso, tirar daí uma lição, e muitas das vezes porque é que a paciência é uma virtude tão difícil de cultivar, não é? Seja em relação aos problemas de saúde ou questões mais complexas, da área de trabalho, das relações pessoais, às vezes do trabalho. E como é que a perseverança aqui também pode ter impacto. E o cultivar uma atitude positiva, às vezes em meio a um sem número de pessoas que nos rodeiam, em que de facto têm elas uma atitude muito negativa. Como é que eu consigo dar a volta a isto? Às vezes também temos isso, não é? São desafios para nós. Mas esses desafios são desafios que nos colocam à prova, e que eu acredito que nós possamos sair dali vitoriosos, aplicando todos estes princípios que eu falei aqui hoje. Eu agora queria chamar aqui a Rita. A Rita, é minha parceira aí de luta na área da saúde, não é? Nós lutamos aqui para que as pessoas tenham mais saúde, mais qualidade de vida. A Rita, ela é nutricionista. Eu vou só dizer algumas coisas. Eu disse-lhe a ela, Rita, depois vais ficar à vontade para te completar aquilo que eu não disse. E eu, quando estava a ouvir esta história e pensei em partilhá-la aqui convosco, ao mesmo tempo lembrei-me logo da Rita pela história de vida dela, não é? Pela experiência dela. Então ela é nutricionista de profissão, é atleta, numa modalidade exigente, uma modalidade muito recente, mas que é bastante exigente, que está cada vez a ter mais adeptos a nível mundial. E eu vou passar a palavra porque eu pedi-lhe precisamente por saber o percurso de vida dela e a experiência dela, Você não que viu a ela mensagem que eu te mandei? pudesse vir aqui, e fechar um pouco esta minha intervenção, que eu sei que ela é exímia a fazê-lo. Então, Ritinha, contigo, bem-vinda. Olá, muito boa noite. Conseguem ouvir bem? Perfeito. Sim? Então, eu sou a Rita Guerreiro, sou nutricionista. Atualmente trabalho dentro da área de comportamento alimentar e nutrição desportiva. O que me moveu a seguir esta área realmente, não foi bem a área desportiva, mas sim a parte do comportamento alimentar. Eu, quando era mais jovem, acabei por desenvolver alguma distorção de imagem, andava com uma procura constante numa idealização de corpo, aquelas dietas malucas, aquelas perdas de peso, e no caminho acabei por perceber que queria estudar mais sobre a área, queria perceber mais sobre, queria me poder ajudar nesse sentido. Naquela fase era mais no sentido de objetivo. Fui estudar nutrição e percebi-me a nutrir muito mais além do que a atividade física. É equilíbrio entre a saúde, que é entre a nossa saúde mental, saúde emocional. E que naquela fase acabei por, de certa forma, desenvolver alguns transtornos alimentares e isso acabou por fragilizar tanto a minha saúde física como, consequentemente, a minha saúde mental e saúde emocional. E então, sim, fui para a nutrição não me ajudar, mas foi durante esse processo todo de estudo da nutrição que acabei por me transformar, digamos assim, tanto a nível físico como a nível mental, e perceber que realmente eu queria me ajudar a mim para realmente poder ajudar as pessoas nesse mesmo caminho, poder ajudar as pessoas. Eu tive muito mais já fiz, às vezes as pessoas não conseguem
atingir os objetivos, digamos, para a nutrição, acabam por procurar um objetivo, acabamos por, em gabinete, a perceber-me que vai muito além disso. E então eu quis estudar a área de comportamento alimentar no sentido de perceber o alinhamento entre a saúde física e a saúde mental, estudar a tal da psiquiatria nutricional, não é? Que é algo que não se fala muito, mas é muito importante, porque e aí vem questões como a fome emocional, a parte da ansiedade e, e muitas das vezes as pessoas procuram com um objetivo específico, a gente acaba por alinhar no outro objetivo totalmente óbvio, não haver um equilíbrio na parte mental, a pessoa acaba por atingir um objetivo físico e acaba por não ser saudável, ou seja, acaba por atingir o físico, mas não ser de maneira saudável, com dietas restritivas, e então a nutrição vai muito além disso, vai no sentido de saúde. E foi o motivo principal que me levou a seguir a nutrição desportiva e atualmente trabalho muito a área de tratamento alimentar e dentro de tempo depois acabo de expandir para outra área que para estes não é desporto. Então, durante o meu caminho de nutrição, fui acabando também por começar a área do desporto, não é? Atualmente sou nutricionista, nutricionista e sou atleta da Wire em CrossFit, que aberta corrida de força. ah, ah, eu disse que eu procurar o desporto mais básico, seja a nível de ginásio e tudo, mas mais no sentido de perder, seja mais tipo estético. Acabou que o desporto foi também foi um objetivo de crescimento, desenvolvimento pessoal. Então, digamos, de uma dor, de um desafio, de uma dificuldade, passou a ser um propósito de vida. Ou seja, acabei por perceber que o meu propósito é ajudar os outros, nutrição, como também, neste caso, a nível da proteção. Um, sobre isso, eu prescrevo ah, aquilo, ou seja, acaba uma prioridade para que eu acompanho da parte ativa. Muito importante a gente nosso mindset, a nossa carreira, atleta, performance, ou seja, falando aqui da parte desportiva, da modalidade que eu faço, acaba por ser muito exigente fisicamente, mas mentalmente, porque a gente precisamos de criar. hum, Estou a ver que a internet está a falhar. Será que é da minha parte? Deve ser um bocadinho, Ou Rita, conseguem-me ouvir sim. bem? Eu estava aqui com essa Sim. dúvida, está a falhar um bocadinho, mas eu também onde Uhum. estou. Mas pronto, vamos tentar. Não sei se. Pronto, eu estou assim. Não sei se estão a ouvir bem agora ou se. Em que parte é que ficou. Agora sim, vamos lá e apanhar Agora a sim? onda. Ok. Relativamente à área que é importante, neste caso, um atleta muito atual, lá como eu te falava, é muita gente que consegue porquês, o gente não consegue para o outro. Eu trabalho muito isso, é muito importante a gente definir metas, metas longas e metas curtas, metas que tanto como longas, trabalhando de forma gradual, porque o hábito vai sendo construído todos os dias, a consistência, a perseverança, a pessoa manter-se realmente fiel àquilo que quer atingir e, e nesse sentido, conseguimos construir um mental que vai alinhado ao físico. Falando aqui numa parte desportiva, mais do que a parte física, é também a gente construir muito essa parte, porque realmente não só a questão de preparação de uma prova, mas o pós-prova, muitas vezes também é muito mais desafiador, que é a parte da recuperação, não é? Que é a parte do descanso, saber descansar, perceber qual é os limites, então a construção que demora tempo. Então é Ou muito importante seja, a gente Rita, aqui trazendo um ver bocadinho. como um, Estás-me a ouvir, Rita?
Estás-me a ouvir? Agora sim, 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 travou um pouco, Sim. mas estou a ver. Sim, sim. Estava eu aqui só em jeito de conclusão, para passarmos depois aqui à Jussara também, mas basicamente de tudo aquilo que foi que eu trouxe aqui, é importante em todos os momentos que haja uma recuperação. Muitas das vezes a questão de querer fazer um treino muito intenso para obter determinado tipo de resultados. Não dá, né? Portanto, a pessoa tem que respeitar o corpo, tem que respeitar aquele processo de repouso. E a mesma coisa é no mundo dos negócios, no Exatamente. mundo, na área Uhum. empresarial. Nem sempre as coisas feitas de forma muito rápida e acelerada, porque nós queremos resultados rápidos, acabam por nos trazer Exato, benefícios. Muitas das vezes isso leva às lesões dos atletas e exato, acaba por, de certa forma, ser contraproducente. Depois o exato, trabalho de recuperação é muito superior. exato, E, exatamente, portanto, exatamente, a tal perseverança que temos que ter, não é? Temos que passar por esse processo. E por isso eu queria exato. muito trazer aqui o testemunho da Rita, porque quer pela área pessoal dela, nas duas vias, a nível da área alimentar, mas também muito aqui na questão do treino, é algo que se aplica muito. Então, nós temos que olhar para estes princípios e encaixá-los na nossa vida, alcançando de facto o sucesso em qualquer área, e não descurar isso. E agora leva-me aqui muito rapidamente a remeter-me para um pensamento que há uma certa tendência que as pessoas querem as coisas rápido, não é? E então se aparece uma mensagem a alguém a dizer que te oferece dinheiro rápido, a tendência é que a pessoa, uau, o que é isto, não é? E às vezes temos que ser cautelosos. A Jenny uma vez falou-nos aqui sobre isso e outras pessoas já têm vindo falar sobre essa questão dos investimentos e dos investimentos. Temos que ter algum cuidado e fazer as coisas com quem de facto sabe de direito, com quem nos inspira confiança e tem o seu processo, tem o seu processo. E eu penso que da minha parte vou dar por encerrada, vou só passar mais uma vez a palavra à Rita, para o caso de pronto, ela querer concluir alguma coisa mais e depois passamos de seguida à Jussara. A Rita travou, né? Estás a travar, Rita. Jussara, Nunca. Pronto. está sem som. Consegue, Rita, falar? Gostaria de concluir. Tá mal mesmo. É, Não a sei. internet. Tá É, bom. que pena, não é? Uma... Escreve, Rita, escreve aí no chat. Ok, Rita, muito obrigada. Bem, pessoal, eu vou pedir quem puder abrir o vídeo que nós vamos partir para as fotos daqui a pouco para tirar nossas fotos e dizer a vocês o seguinte: quem tiver problema de imagem, não quiser ter sua imagem exposta nas mídias, no momento da foto, pode, por favor, fechar o vídeo, tá bom? Então, é importante a gente avisar isso também e vamos fazer esse aviso agora constantemente. Bem, gente, quem degustou aqui a palestra, eu estava bem atenta, a fala da Sônia, da Rita, permeou aqui em vários segmentos, né? O cuidado que a gente deve ter do descanso, a fé, independente da sua religião, eu acredito que você ou crê em Deus ou crê em algo. Eu compartilho que além de você crer em Deus, que é importante, você ter autoconfiança também, o descanso, tudo isso foi abordado aqui. E a Rita colocou muito bem também a alimentação, ela teve problemas de compulsão alimentar, a atenção que você deve ter com o seu corpo e com a sua saúde para você também enfrentar desafios. Você tem que estar bem. Vamos lá. Eu gostaria de convidar, eu vou dar um minutinho para ela. Ela é de São Paulo
E vamos ver se ela está aqui. Está, ela é de São Paulo. E quem pediu, passou o contato dela para mim, foi o Arnaldo, e disse o seguinte: Jussara, vê se você consegue ajudá-la, dar orientação. E hoje eu tive a grata surpresa de fazer um Zoom e conversar com ela. E eu a convidei para ela estar aqui, principalmente por ela ser mulher, né? Mulher, é importante apoiar a mulher, me perdoe os homens, e por ela ser uma empreendedora e com um sentimento de expansão do negócio dela. Então, eu convido aqui, eu vou ver se eu pronuncio corretamente. O nome dela é Valéria. O sobrenome dela, que eu vou pedir para ela falar, porque eu estou com medo de errar muito feio. Ela é de São Paulo. Valéria, você tem um minuto para falar de você ou falar do que você trabalha, tá bom? Seja bem-vinda e é com você. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse grupo. Meu sobrenome é Biancarelli, teoricamente Bianca. é italiano. Ah, Eu boa. sou eu sou do interior de São Paulo, de Nova Odessa, é uma cidade próxima de Campinas, da região de Campinas. Estou uma hora e pouquinho de São Paulo, estamos sempre por aqui. Eu hoje eu sou artesã, faço bolsas de crochê, essas daqui que estão aqui atrás são todas as minhas produções, e pedi ajuda ao Arnaldo, e ele me indicou a Jussara para expandir meu negócio. Na verdade, assim, eu tenho uma oportunidade de um ex-cunhado que mora nos Estados Unidos, e a princípio seria a exportação, mas como hoje a gente conversou bastante com a Jussara, ela me abriu os olhos para criar um website e tentar vender primeiramente no digital aqui no Brasil. Sou muito grata a ela, as informações, já estou procurando, já passei a tarde toda fazendo isso e queria agradecer bastante de estar nesse grupo, de estar conhecendo novas pessoas, novos empreendedores. Eu acho que a gente pode agregar muito uns aos outros aqui. Valéria, só Obrigada. Obrigada para pela dizer, eu oportunidade. queria dizer que Portugal também está de olho já aí atrás. Ah, olha, tem bastante coisa bonita que eu gosto de fazer, gosto muito. Tô aqui Ah, fazendo, ó. Tô falando com vocês e tô fazendo mais uma, terminando mais uma. Valéria, você é uma querida. Valéria, se você tiver imagens, enquanto a gente não encerra, deixa o seu contato e as imagens, alguma foto da sua bolsa, e dizer o seguinte: ó, faz contato com a Edivânia, que está aqui, sobre o website. Já conversa com a Tá, Edivânia, que ela é desenvolvedora de website, ela pode lhe ajudar. E é fera da nossa confiança, tá bom? Então, tá você legal. hoje você pode resolver várias coisas aqui ao mesmo tempo. Edivânia, se puder, depois, se não tiver, ela está no grupo, vocês trocam contato, tudo bem? Eu É, posso colocar meu Instagram, que aí que estão deve, todas as fotos lá. Acho que é mais fácil visualizar por lá do que eu ótimo. mandar foto individual aqui. Então, pessoal, vamos apoiá-la. Quem puder, segue a Valéria. Ela é uma mulher batalhadora. Conheci hoje, mas tive essa impressão dela muito forte, tá, Valéria? Então, você tem um grupo aqui maravilhoso que vai lhe apoiar e lhe ajudar muito mais para que você fique firme no digital e se torne a primeira milionária ou a segunda, que eu acho, aqui no grupo já tem vários, mas você se torne mais uma milionária aqui do grupo. Tudo bem? Muito obrigada. Pessoal, olha só, eu coloquei no chat aí a foto. Amanhã nós teremos uma live com Diogo Correia de Portugal. Diogo vai nos ajudar a entender. Quer comprar um imóvel, quer financiar um imóvel em Portugal? Fale com o Diogo, que ele é dono de vários bancos lá em Portugal. Ele tem a chave dos cofres e ele abre mesmo. Você quer comprar, ele vai lá e diz quanto é comigo mesmo. A live vai acontecer 19 horas, horário Brasília, 22 horas, horário Portugal, com Eliane Pinheiro, que vai estar batendo um papo com o Diogo, né, Eliane? Amanhã. Eu quero convidar a Andréia Arce. Andréia, você está podendo falar, mesmo no áudio, você dá um oi para todo mundo dizer que você é a mulher das finanças, que ajuda as pessoas
a se preservar, a não ter problemas quando tiver dodói ou não dodói. Ela trabalha com seguro, proteção de patrimônio. Andréia é uma das apoiadoras muito forte do projeto e ela está conosco. Com você, Andréia. Meninas, vocês falaram sobre imprevistos. Estou eu aqui, o próprio imprevisto da noite. Estou com minha mamãe Dodói, mas aqui não posso perder. A semana que vem aí, Jussara, para te dar um beijo. E muito grata por tudo, por Sônia. Meninas, para mim eu estava aqui só prestando atenção e aprendendo com vocês. E o que vocês precisarem nessa parte de investimento nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, eu estou à disposição. Amo muito vocês, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Andréia, para quem não sabe, é daqui de Miami, ela está chegando essa semana, né, Andréia? Tô viajando sexta, sábado tô aí matando a saudade. Pois é, e sábado aqui tem um concerto de piano aqui no nosso espaço, mas você vai chegar cansada, não vai ter tempo. Bem, vamos lá, eu vou chamar aqui o Diogo. O Diogo vai dar um brief rapidinho do que ele vai falar amanhã. Diogo, fala para a gente o que você vai falar amanhã. Deixa a pessoa... Olá, Jussara, boa noite a todos. Uma vez mais é com muito gosto que participo nas nossas quartas-feiras, já faz parte da nossa agenda habitual e que continua assim durante muito tempo. Em relação à pergunta, Jussara, sim, eu amanhã terei a entrevista com a Eliane. Desde já agradeço uma vez mais o convite. E basicamente vou explicar um pouco do meu trabalho, mas sobretudo, e espero que esse também seja o grande ponto de interesse, não só dos nossos colegas brasileiros que vivem no Brasil, mas também os nossos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. A grande diferença de investir num imóvel aqui em Portugal através de crédito bancário, financiamento, em comparação com as taxas de juros que são praticadas no Brasil e também aí nos Estados Unidos. E, portanto, a ideia passa um pouco por aí, apresentar um pouco o meu trabalho, como é que eu ajudo as pessoas a comprarem aqui casa através de financiamento e, sobretudo, fazê-las entender como é que a diferença para Portugal é tão diferente face aos Estados Unidos e ainda maior em relação ao Brasil. Muito obrigada. Eu troquei alguma conversa com o Diogo, nós dialogamos na última semana, inclusive eu vou ouvir novamente os áudios para conversar com o Diogo. É muito interessante. E ficou algumas dúvidas, o qual eu vou deixar para tirar na live amanhã com ele, porque eu acredito que possa ser uma dúvida de outras pessoas também. Então, não percam amanhã, para quem está aqui nos Estados Unidos, 5 da tarde, Brasília, 19 horas, e em Portugal, 22 horas, pelo nosso Instagram da Rede Global do Empreendedor. Alguém gostaria de falar algo antes de eu partir para o encerramento? Dou 30 segundos aqui para dar uma réplica sobre a fala da Sônia. Quem gostaria? Alguma Eu pergunta? gostaria muito de parabenizar as palestrantes. É algo que me tocou muito sobre paciência, contratempos. Sempre que eu venho aqui, parece que os depoimentos, as palestras tocam muito no que a gente vive no dia a dia. Então, com certeza, hoje eu saio daqui com insights maravilhosos mais uma vez aprendi algo novo. Parabéns, meninas. Obrigada. Eliane, fala alguma coisa. Fala, Eliane. Obrigada, Thalita. Peguei Eliane no pulo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá chegando aí em Portugal, tá chegando lá nos Estados Unidos. Olha como é a tecnologia, né, gente? Eu falando aqui no meio do mundo, em Macapá, e vocês ouvindo aí no outro lado do mundo. Olha que Sem coisa gritar, genial. sem gritar. Sem gritar, né? Hoje à tarde eu dei uma palestra, né, sobre educação financeira
e estava falando justamente sobre isso, sobre essa maravilha que é a nossa tecnologia hoje aqui no digital, e incentivando, né, as mulheres que eu estava falando são as mulheres do CRAM, que é o órgão que dá apoio aqui, o governo dá apoio às mulheres que estão em vulnerabilidade social, procurando uma oportunidade, enfim. E dei várias dicas, né? E como é maravilhoso essa questão do online. E essa palestra de hoje foi maravilhosa. Eu acho que a questão do imprevisto é que nem a nossa reserva de emergência, né? Todo mundo tem que ter. Eu lembrei disso. A gente acha ruim, entre aspas, né? Mas a gente tem que ter um colchão financeiro para não só para os imprevistos, mas também para as oportunidades. Então, a gente tem que saber reagir em todos os momentos. E, como foi citado aqui, a Bíblia realmente nos ensina a questão de você confiar, né, tudo a Deus, né, não ficar ansioso. E eu acredito que vocês passaram muito bem aí o recado, e eu fiquei muito feliz de ver aqui cada rostinho e com esse conteúdo maravilhoso. Muito obrigada e parabéns a todos. Muito obrigada, Espero vocês Eliane. amanhã na live. É verdade. Bem, pessoal, nosso próximo encontro acontecerá dia 18. Anotem na agenda, por favor, 18 de março. E eu gostaria de, mesmo horário, pela mesma plataforma. Eu gostaria de encerrar esse encontro, que a gente não perdesse, né, tudo que nós ouvimos aqui, tudo que a Sônia e a Rita compartilharam conosco, mas falando em contratempo, eu não poderia de citar o momento que o mundo vive nesse momento. Que a gente esteja com o coração e com o pensamento em Deus, sabendo que a nossa proteção e o nosso cuidado, ele vem dele, que não haja desespero, mas que haja preparo, tanto preparo espiritual, preparo no que você puder, e a atenção, né? Nós sabemos que talvez não ocorra nada, mas também temos que estar prontos e atentos para que o mundo está gritando aí, né? Aqui nós tivemos ontem publicado, a perda de 4 soldados, 4 pessoas, 4 militares aqui, vamos dizer assim, e isso já gera comoção. Aqui não só valoriza, mas os americanos sentem muito, né? Então a gente já fica consternado, não é o que a gente quer. Eu imagino as mães, as esposas, os filhos que ficam. E que a gente possa estar sempre cuidadoso com a nossa vida, cuidadoso com o que falamos e atento e assimilando o que ouvimos aqui. Desejo a todas vocês e agradecendo primeiramente a Jorge, a Sônia, a Giane, agradecendo a todos que estiveram aqui. Convido para no próximo encontro, que nós vamos ter palestras diferentes, conteúdos diferentes. O próximo encontro é você, Giane? No próximo encontro será a Giane Guimarães, então vocês já estão convidados. E eu desejo a vocês uma excelente noite. Não sai imediatamente, vamos estar aqui, se vocês quiserem bater um papo no chat, fazer alguma pergunta. Então, eu desejo a todos uma excelente noite, muito obrigado por estar aqui, por nos prestigiar, e até o nosso próximo encontro, dia 18. A todos, boa noite.